É uma alegria, satisfação estar aqui com vocês. Depois de... A última vez que eu ministrei nos Inconformados foi em novembro. Nós não tivemos culto em dezembro, janeiro eu tirei férias. E nós estamos numa série de mensagens que tem o nome Crescer. A necessidade de amadurecer em tempos superficiais. Uma série de 3 mensagens. Essa é a última mensagem da série. Eu quero saber quem esteve aqui na primeira semana que a gente falou sobre o comprometimento, que o Felipe falou sobre o comprometimento. Levanta a mão. Aí, beleza. Na segunda semana a gente falou sobre constância, o desafio que nós temos de sermos constantes em tudo que a gente faz. Quem estava na segunda semana, levanta a mão. Aí. E hoje eu quero falar sobre os perigos do não é bem assim. Essa série a gente conversou, eu e o Felipe nos reunimos ano passado e orando a Deus e pegando a direção, nós entendemos de ministrar essa série. E o tema de hoje seria o segundo tema, mas como eu não estaria aqui, eu falei para o Felipe, não, Felipe, eu quero muito ministrar sobre esse tema. Vamos passar para o último capítulo lá, tu ministra ali. E foi uma bênção. Eu estava na praia e ouvi as 2 ministrações do Felipe. Se você não ouviu, vá no nosso canal no YouTube, assista a primeira, a segunda, para você crescer no ano de 2024. Crescer, a necessidade de amadurecer em tempos superficiais. Vivemos em tempos rasos, tempos líquidos, tempos onde ninguém leva nada a sério e ninguém, vamos dizer assim, permanece em algo, ninguém persevera nas coisas. E hoje eu quero falar sobre os perigos do não é bem assim. Como assim não é bem assim? Eu quero ler um texto da palavra de Deus e eu quero dizer para vocês que Deus foi me direcionando a essa mensagem. E o texto que nós vamos ler não era o texto que eu tinha como base para essa mensagem. Quando eu estava preparando, Deus me direcionou a outro texto. Eu deletei o texto primeiro e peguei esse texto e percebi de Deus claramente que esse era o foco da mensagem de hoje. Então, não é um assunto leve, não é um assunto que você vai gostar de ouvir, não é um assunto que eu me sinto bem falando, não é um assunto que talvez a gente vai ficar mais tranquilo. Eu vou dizer para vocês, estou desde ontem pedindo graça e misericórdia de Jesus para poder falar sobre isso, porque em tempos em que a gente vive, os pastores e as igrejas evitam falar sobre assuntos assim. Mas eu tenho entendido e tenho percebido que aquilo que Deus tem me levantado a ser como um pastor, como um líder de jovens, uma das coisas é eu não me acovardar, eu não me inibir, eu não me sentir pressionado com aquilo que o mundo tenta empregar na nossa vida. Então, se você talvez veio pela primeira vez ou veio, vamos lá, a gente não foi nesse ano ainda, você vai tomar ali nas orelhas de Deus, porque para eu ter chegado aqui, eu tomei bastante nas orelhas. Para ministrar isso aqui, estou com o coração palpitando, mas não vou me acovardar. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Se acomode na cadeira, eu já vou pedir um perdão a vocês, que eu vou passar um pouco do horário, um pouquinho só, tá? Porque é muita coisa, mas eu preciso falar tudo aquilo que o Espírito Santo me direcionou, que a palavra de Deus me direcionou para falar. Sem mais delongas, 2 Timóteo, carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do 3, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os propósitos, os próprios desejos, e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém,
deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Paulo escreveu isso a um jovem pastor, um menino chamado Timóteo, dizendo a ele, vai chegar dias, vão haver dias que as pessoas só vão querer escutar aquilo que elas querem escutar. Elas só vão dar bola para aquilo que agrada os ouvidos delas e é aquilo que elas realmente concordam. E eu quero dizer para você que esse tempo chegou e é o tempo de hoje. O tempo onde as pessoas procuram só ouvir o que elas querem, 2024, fevereiro, aonde nós estamos. As pessoas, ao invés de terem a vida transformada pelo Evangelho, elas preferem procurar um Evangelho que agrade a forma como elas vivem. Então elas mudam, não de vida, mas mudam a teologia. Mudam o pastor, mudam a igreja, mudam a forma, até acharem um lugar onde digam e pregam aquilo que elas acreditam e que elas pensam. Quando eu estava preparando essa mensagem, foi muito claro para mim que eu deveria ler a partir do verso 3. Esta mensagem que eu li, esses versículos que eu li, é a mensagem de Deus para nós. Mas tem o verso 2, Deus falou assim, essa é para ti. O verso 2 é tu, e o verso 3 em diante é o que tu vai pregar para a igreja. E sabe o que diz o verso 2? É o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, ou quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e ensino. Esse versículo é para mim. Pregue a palavra. E seja preparado, quer uma ocasião seja boa ou não. Quando nós não mudamos de vida, nós mudamos o que nós cremos. E como foi falado aqui sobre inconstância, uma hora eu creio em algo, passa um tempo eu já penso diferente, eu já creio diferente, já me contrariou, eu não concordo mais. E Paulo está dizendo aqui, aprenda, Timóteo, a corrigir e a repreender. Com paciência, com bom ensino, com sabedoria. E talvez essa mensagem hoje vai ser um pouco dolorida, um pouco desconfortante para você, para mim, mas é a palavra de Deus. O que vai ser ministrado aqui está aqui. Você não é obrigado a concordar com o que está aqui, mas você não pode refutar o que está aqui. Você não é obrigado a viver o que está aqui, mas você não pode dizer que o que está aqui não é bem assim. E o tema dessa mensagem é sobre o não é bem assim. Porque nós lemos a palavra de Deus e muitas vezes a gente diz, não, mas isso aí não é bem assim. E é esses perigos que eu quero compartilhar com vocês. 8 assuntos que todo crente não pode dizer, não é bem assim. 8 assuntos que eu e você não podemos dizer, não é bem assim. Porque quando Deus criou o Jardim do Éden, colocou um homem e uma mulher, a primeira coisa que a serpente disse para a mulher foi o quê? Não, isso aí não é bem assim. O pecado entrou no mundo, deu no que deu, e até hoje eu e você estamos, não, mas isso aí não é bem assim. Primeiro assunto que todo crente de verdade não pode dizer, não, mas não é bem assim. Só Jesus
salva. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não falou, eu sou um dos caminhos que você tem para escolher. Eu sou o caminho. Ah, pastor, achei que era uma coisa pesada, mas isso aí é óbvio. Isso aí não tem discussão. Para você ser salvo, as pessoas acham que fazer boas ações, entregar marmita na rua, ajudar um pobre, entregar cestas básicas, procurar ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, não roubar, ser uma pessoa íntegra, dar a sua oferta e seu dízimo, vir à igreja, lhe dá o direito de ter um carimbo no passaporte para ir para o céu, para ser uma pessoa salva. Fazer essas coisas são apenas consequências de uma pessoa boa, e até mesmo de uma pessoa que conhece Jesus. Mas o inferno está cheio de gente boa, está cheio de gente generosa, está cheio de gente que ajuda os pobres, está cheio de gente que ajudou os pobres e que se voluntariou. A Bíblia diz, há um caminho que parece direito ao homem, há um caminho que parece o caminho certo, mas o seu fim são caminhos de morte. Nada do que você faz, nada da sua boa ação, das ajudas que você faz, te levará para o céu. Pois a palavra de Deus diz claramente que é só Jesus que salva. O único caminho, a única porta, o único meio de nos dar a vida eterna é Deus. Gente, a Virgem Maria, a Santa Maria, não leva ninguém para o céu. Ellen White não salva ninguém. Buda, muito menos. Alá não salva ninguém. Exu, Iemanjá, São Jorge, seja lá o que for, não salva e nem leva ninguém para o céu. Só Jesus salva. Mas aí tem aqueles bonitinhos que vêm dizer assim, ah, não, isso aí é óbvio, pastor. Só Jesus salva. Mas aí tem uns bonitão que chegam, umas bonitinhas, umas bonitonas, chegam, namorando um cara, só Jesus salva. Não, não é bem assim. Jesus, se tu acha que é Jesus, Jesus salva. Se tu acha que é Maria, é Maria. Se tu acha que é Buda, é Buda. E chega com um cara ali, ai pastor, olha aqui a bênção que Deus me deu. Ele não acredita que é só Jesus que salva. Ela não acredita que é só Jesus que salva. Ah, pastor, mas não é bem assim. Só falta se converter. E a gente olha para a Bíblia e diz assim, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém crê que pode se ligar a quem não crê? Só Jesus salva. Ponto. Amei, concordo. E por que você busca coisas e pessoas que não crê dessa forma? Um julgo desigual. Por que você... Não, pastor, mas é que na igreja não tem ninguém. Só tem orelha seca. É verdade. A maioria é só orelha seca. Mas e aí? Vai te amarrar com o filho do diabo, porque o cara é trabalhador, o cara é isso. Ele não crê que só Jesus salva. E se você não se importa, se você acha, não, mas não é bem assim. Talvez Jesus não é o único caminho para você. Mas o segundo assunto que todo crente não pode dizer, não é bem assim, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Acabou. Não tem. Isso aqui
É a única regra de todo cristão para a sua fé e para a sua prática. Não existe outra coisa. Não tem mais nada que seja necessário. Aí o cara cresce na igreja, entra na faculdade, e em 6 meses ficou abobado. Não, é que não é bem assim mesmo. A Bíblia, na verdade, ela foi escrita por homens, né? Ela é muito... Não, eu não creio em tudo que a Bíblia diz. Não, tem coisa que é muito arcaica. A gente precisa atualizar a Bíblia. E nós não entendemos que um crente, um cristão verdadeiro, a única regra de fé e prática é a Bíblia. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores, num período de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes. E nenhum desses 40 autores em 1.600 anos se contradizem. Nenhum. Ninguém diz uma coisa contrária ao que o outro diz. E todos apontam para o mesmo lugar. Todos levam para o mesmo lugar. É o Salvador, é o menino, é o libertador. Todos. A Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. A Bíblia precisa ser a nossa única regra de fé e prática, porque ela revela Deus para nós. A Bíblia precisa ser a nossa única regra de fé e prática, porque ela revela o propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. A Bíblia revela o amor de Deus por mim e por você. Tudo que você precisa viver, tudo que você precisa saber para viver uma vida que Deus quer que você viva nessa terra, está aqui. Tudo, sem tirar e nem pôr. Nada. Então, se você é um cristão de verdade, você quer crescer em todas as áreas da sua vida, você quer ser um melhor profissional, você quer ser uma pessoa melhor de conviver com os outros, o melhor filho, o melhor pai, a melhor esposa, marido, estudante, aqui você encontra tudo isso. Se você quer crescer na sua fé, Bíblia. Se você quer ser um melhor profissional, Bíblia. Se você quer ser um melhor empresário, Bíblia. Se você quer saber mais sobre como conviver com as pessoas, Bíblia. A Bíblia para o cristão precisa, é a única regra de fé e prática. Se você diz, mas não é bem assim, o problema é seu. Mas isso aqui é a única fé. A única prática de fé que você tem. Terceiro assunto que todo crente não pode dizer que, não é bem assim. E agora a gente vai começar a entrar nos assuntos meio... Talvez você mexa na cadeira aí. Terceiro assunto, o homem é o cabeça do lar. Homem e mulher são diferentes. O homem é o cabeça do lar e homem e mulher são diferentes. Agora, você vai começar a discordar. Algumas meninas vão... não é bem assim. Não, mas não é bem assim. Não é eu que estou dizendo, gente. Quem fala isso é o próprio Deus. Aqui, na Bíblia. Você quer dizer que, mas não é bem assim? Fala para ele, não fala para mim. Quando a gente vai para a palavra, olha o que a Bíblia diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. 1 Coríntios diz,
Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. E eu faço uma pergunta para vocês. Quem primeiro comeu o fruto proibido lá no Jardim do Éden? Quem? Podem falar, não precisa ter vergonha, todo mundo sabe. A mulher. Quando Deus chega para eles, para conversar com eles, para eles prestarem conta sobre o que havia feito, quem Deus procurou? O homem. Por que Deus procurou Adão? Porque Adão era o cabeça da família. Era ele o responsável, era ele o líder, era ele o líder da família. A Bíblia declara o princípio de autoridade da casa, da família, no homem. E não há como questionar isso. Veja outra passagem da Bíblia. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Preste uma atenção para quem é casado aí e é marido. A sua família é resultado da qualidade da sua liderança. Você pode ser o maior pau mandado da sua mulher. Deus vai cobrar você da responsabilidade que você tem sobre a sua família. A Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar. O que era o sacerdote? Era o líder. Era o homem que cuidava espiritualmente do templo. O homem é o cabeça, não para dizer assim, cala a boca, mulher, não te mete, fica aí para trás. Quem pensa isso e quem age dessa maneira é um ignorante e um retrógrado. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar, aos imbecis que pensaram que, viu, olha aí, eu que vou mandar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O homem tem a responsabilidade de ser o que mais falta hoje em dia, ser homem de verdade. Amar a sua esposa, assim como Deus, como Jesus, ama a igreja. O homem tem a responsabilidade de cuidar espiritualmente da sua família. O homem tem a responsabilidade de prover para a sua família. Veio pandemia, veio desemprego, veio diabo a quatro que aconteceu. A responsabilidade não é da mulher a trazer o proveito para casa. Você que está namorando aí, isso aí não é para mim, eu tô solteiro ainda. Para a menina que está namorando, olhe se o seu namorado é homem de verdade. Se ele assume a responsabilidade. Porque eu vou dizer, gente, tem muita mulher que detesta ouvir isso, que o homem é o cabeça do lar. E o que ela faz? Ela quer mostrar que ela manda. O homem é tão frouxo que baixa a guarda. Baixou a guarda, não está assumindo a responsabilidade que Deus deu a ele. E Deus vai cobrar. No dia que todos chegarão diante de Deus, ei, cabeção, 35 anos casado. E aí? Aqui, não foi responsável, não cumpriu a tua missão, não fez isso com a tua mulher, a tua família penou nisso aqui, os teus filhos não quiseram nada com Jesus, tu é o responsável. Não, mas cala a boca, tu é o responsável. Claro que talvez não fale assim, né? O sucesso de uma família dependerá da qualidade da liderança do homem, do marido. E eu já falei isso, hoje em dia os homens não assumem o seu papel de liderança. E o que acontece? Os seus filhos e a sua esposa são o resultado da sua liderança pífia. E eu vou dizer uma coisa aqui mais. Por causa dessa bandeira feminista que muitas meninas levantam aqui, muito homem tem gostado. Sabe por quê? Porque o que o feminismo diz hoje? Direitos iguais. A mulher é igual ao homem.
A mulher tem o mesmo direito, a mulher está no mesmo patamar, a mulher tem a mesma força que o homem. Tem muito homem que se aproveita e fala, é verdade. Então a minha mulher trabalha e eu fico em casa cuidando dos filhos, jogo um videogame, estou com 40 anos, jogo videogame em casa, não ajuda a mulher, não tenho responsabilidade. Eu vou dizer para vocês, o que eu atendo de casal aqui, que se não é a esposa trabalhar, o marido não trabalha, está sempre desempregado. É sempre difícil. É uma perseguição no trabalho, é as pessoas que estão perseguindo ele. E se a mulher, infelizmente, não assume o papel dele, eles passam fome. Irresponsabilidade. Grande parte dessa bandeira feminista. Porque eu volto a dizer, o homem não é igual à mulher? Não é. O mundo diz que é. Nós não queremos que as mulheres tenham o mesmo direito dos homens, porque homem e mulher são diferentes. A mulher precisa ser amada e protegida. Ninguém está dizendo, a Bíblia em nenhum momento diz que a mulher é menos do que o homem, ou do que a mulher não é capacitada que nem o homem. Não é isso. Quem diz isso é ignorante. O que a Bíblia está dizendo é que se o homem não assumir o seu papel, se a mulher não entender que o cabeça do lar precisa ser o homem, a sua família vai se arruinar. Por causa disso, tem muito homem frouxo, homem que não tem segurança nele mesmo, passa insegurança para a esposa, não tem carinho nenhum com os filhos, não tem temor nenhum a Deus, e tudo isso reflete na vida da sua esposa, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Aí, o casal vai conversar com o pastor, porque está com dificuldade, e o pastor fala isso. Olha, tchê, tu não está cumprindo o teu papel de homem. Olha, fulana, tu está tentando fazer um papel que não é o teu. Deus não te deu essa responsabilidade. O que eles falam? Mas não é bem assim, pastor. Não é bem assim. Será? Quarto assunto que todo crente não deveria dizer. Não é bem assim. Deus criou homem e Deus criou mulher. Gênesis 1:27 diz, assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Em algumas versões diz, macho e fêmea os criou. Gente, homem e mulher possuem órgãos genitais diferentes. Homem e mulher possuem órgãos diferentes que quando juntos têm a graça e a dádiva de produção, de reprodução. Deus não criou um meio termo. Deus criou homem e Deus criou mulher. Não criou um ser humano que em determinado momento pudesse assumir uma função incompatível com aquela que ele nasceu, com aquela que ele foi criado. Deus não criou um homem com possibilidades sexuais de desempenhar um papel da mulher no ato sexual. Deus não criou uma mulher que em determinado tempo possa desempenhar o papel de um homem no ato sexual. O problema é que quando o pecado entra no mundo, por causa da queda do homem lá atrás, o homem se rebela contra Deus. O pecado traz rebeldia contra Deus. E pela influência do pecado, pela influência do diabo, o homem continua até hoje se rebelando contra o Criador e as coisas que ele criou. E por isso que existe tanta perversão. É por isso que existe tanta inversão de valores. E a perversão na área sexual é só uma delas. Assim como várias outras. A homossexualidade surgiu
em decorrência dessa rebeldia, desse pecado. Se o homem assume uma postura própria de mulher, se a mulher assume funções próprias do homem no ato sexual, isso se caracteriza um comportamento contrário à vontade que Deus estabeleceu. Simples assim. Não existe não, mas não é bem assim. Deus criou uma relação heterossexual. Dizer que quem nasce gay, dizer que alguém nasce gay, que nasce lésbica e que vai morrer lésbica, é contrário ao que a Bíblia ensina. Dizer que se trata de uma opção sexual válida, segundo a palavra de Deus, não é isso. Que o homossexualismo é só uma opção, dentre outras que tem, não é o que a Bíblia diz. Que tudo é permitido, desde que satisfaça ambas as partes, não é o que a Bíblia diz. Que tudo é permitido, tudo é válido, se existe amor, não é o que a Bíblia diz. Que o homossexualismo é genético e por isso é irreversível, não é o que a Bíblia diz. E que a única saída é aceitar a opção sexual da pessoa, não é o que a Bíblia diz. E tantos outros argumentos, gente, que nós poderíamos dizer aqui, que são oriundos da queda do homem, da falha, da rebeldia contra Deus. E preste atenção no que eu vou falar aqui. Você é livre para você fazer o que você quiser na vida. Deus não vai te proibir de nada. Deus nunca proibiu ninguém de nada. Você, a igreja, precisa respeitar a escolha de todas as pessoas. A igreja não está aqui e não deve apontar e condenar ninguém pelas suas escolhas. Você precisa respeitar, nós precisamos respeitar a opção sexual que as pessoas escolheram. Não é disso que nós estamos falando e não é disso que a palavra de Deus fala. Você precisa amar o seu amigo se ele tem uma opção dessa, se ele escolheu por uma opção dessa. Mas se você tem a Bíblia como a única regra de fé e prática na sua vida, e você entende e vive de acordo com o que ela diz, você não pode, em hipótese nenhuma, dizer que um relacionamento homossexual é natural, é normal e está tudo bem para você. Eu e você precisamos amar todas as pessoas. Gente, olhe, estude a Bíblia. Deus não negou ninguém. Uma mulher foi pega em adultério. Na época, uma mulher não podia nem aparecer com o rosto de fora. Ela foi pega em ato sexual com alguém, no flagra. A lei dizia que ela tinha que ser pedrejada na hora. Jesus não a condenou. Porque sabe o que Jesus falou? Quem de vocês não tem pecado, pode apedrejar ela. E Jesus, a palavra de Deus não está aqui para condenar e dizer, tu não presta, tu presta, tu não presta. Não é isso. Nós precisamos amar toda e qualquer escolha. Se entrar um estuprador aqui dentro, um pedófilo, um gay, qualquer um que seja um viciado, nós precisamos amar, abraçar, porque ele está no lugar certo. Agora, aceitar que a pessoa viva uma vida naquilo que a Bíblia diz que não é uma vida que agrada a Deus, que não é uma vida correta, isso nós não podemos fazer. Uma coisa é você ter uma dificuldade, outra é você negar essa dificuldade e viver assim, achando, não, isso é normal. A Bíblia diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
A Bíblia também diz: vocês não sabem que os perversos não entrarão ao reino de Deus? Não deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. A Bíblia é extremamente clara nesses versículos de que você pode ser lavado e ter a sua vida transformada. E a palavra de Deus está colocando aqui a homossexualidade no mesmo patamar de um alcoólatra, de um adúltero. Talvez você diga, né, gay não tem chance, mas você é um baita de um sem vergonha, que você vive traindo a sua esposa. Você está no mesmo hall que qualquer outro pecador aqui. E que se você não arrepender da vida que você está levando, você vai para o mesmo lugar de todo aquele que não se arrepender. Ah, mas eu só sou mentiroso. Mentiroso não tem problema. Vai para o inferno, se você não se arrepender. E eu já falei isso aqui, a igreja é o lugar de receber o mentiroso, o drogado, o homossexual, o heterossexual, o viciado. A igreja é o lugar de receber gente assim. Vir e ter um encontro com Jesus e entender que não é essa vida que Jesus preparou para ela, é o objetivo de existir a igreja. Então, gente, esse papo de que crente odeia gay é balela. Porque se você é crente de verdade, você vai entender que o que você condena é o pecado e não o pecador. Se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo, tomar diariamente sua cruz e continuar a me seguir. Se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo. Você vai precisar dizer não para você mesmo várias vezes. Ah, não aguento mais, meu. Tem uma mulher lá no meu serviço, lá toda carinhosa comigo, e a minha mulher é uma vaca dentro de casa. Vou sair com aquela menina lá. Não, eu tenho que dizer não para mim. Ah, eu tenho problema com droga e eu tenho que dizer não para mim. Tenho um problema com a mentira, tenho que dizer não para mim. É o que Jesus está ensinando. Tenho uma dificuldade, assim, um ódio, tenho que dizer não para mim. Quinto assunto, que todo crente não pode dizer, não é bem assim. Deus criou o sexo para o casamento. Ah, não, tá de sacanagem comigo. Voltaram em 1940. A Bíblia diz, a mulher não pode dispor do seu corpo, pois ele pertence ao seu marido. E também o marido não pode dispor do seu corpo, pois ele pertence à sua esposa. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Foi Deus que fez o sexo. E Deus criou o sexo para que o homem e a mulher usufruíssem desse prazer. Desde que no lugar e na hora certa. O mal, muitas vezes, constitui no mau uso das coisas. Uma coisa certa, um mau uso se torna uma coisa errada. Uma faca. A faca é feita para quê? Para cortar. Você vai fazer uma carne, você precisa da faca. A faca é uma baita de uma utilidade. Mas a mesma faca que corta uma carne de churrasco, e sem a carne a gente não consegue, um louco da cabeça pega uma faca e esfaqueia alguém. Nós não podemos dizer assim, que horror, a faca não presta. Exclua e elimine todas as facas do mundo. Porque a faca é uma coisa boa. Da mesma forma, o sexo é algo criado por Deus e maravilhoso, muito bom. Mas ele, usado de mal, de forma errada, ele gera sofrimento quando feito no tempo errado.
E o sexo, gente, ele só tem sentido no casamento, porque é só no casamento que há um comprometimento de vida conjugal. Vida a dois, no qual um assumiu um compromisso um com o outro de fidelidade e de que é até que a morte o separe. O namoro não promete isso. Até porque o namoro é para se conhecer. Você namora com a pessoa não para saber se ela é boa na cama ou não, para saber a mania dela, se ela é chata. Uma coisa é estar apaixonada, espera passar a paixão. E aí? É pegajosa, é chata, O namoro é para esse conhecimento. O noivado é para esse conhecimento. Você está se preparando para casar. Agora, em nenhum momento você é obrigado. Começou a namorar com ela, vai ficar com ela até Jesus voltar, até ela morrer, até não... Azar é teu. Não. Um namoro você conhece e pensa assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu acho que a gente vai ter que romper. Beleza. Agora, o compromisso do casamento não é esse. A Bíblia diz que o que Deus une, o homem não deve e jamais deveria separar. Ah, pastor, mas e o divórcio? O divórcio é consequência do pecado, que é uma ação minha e sua. Deus não tem nada a ver com isso. Não queira botar na conta de Deus. Ah, mas então o senhor está dizendo que o sexo é só para o casamento. Tem um monte de gente que casa e fica 6 meses casado e termina. Tem. Um erro não justifica o outro. Não está certo também. Não é o que Deus fez. Não é o que Deus queria. Mas o homem é cabeçudo, o homem comete erro, o homem é pecador. É um erro atrás do outro. Agora, o sexo foi feito para ser usufruído entre quando há um compromisso, onde eu digo, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza, até que a morte me separe. Eu vou estar do teu lado. Aí há uma aliança, há um compromisso feito, não apenas com pessoas, mas com Deus. Aonde Deus constituiu o casamento. Para quê? Para que se gere uma família. E nesse casamento, haja aquilo que Deus criou. Então, para você que acha que não, mas não é bem assim, eu não estou aqui para dizer o que você tem que... Todo mundo é grandinho aqui. Eu só estou dizendo para você que se você crê nisso aqui, a Bíblia diz, não seja só ouvinte, você precisa ser praticante. Não pegue essa Bíblia aqui, essa aqui eu não concordo, rasgo essa página, essa eu concordo. Porque não existe isso. Sexto assunto que todo crente não pode dizer, mas não é bem assim, e está cada vez mais em moda. Gente, tudo isso aqui que eu estou falando é para crente. Tem crente que diz, não é bem assim, com todos esses assuntos que eu já falei. O sexto é, Deus é contra o aborto em qualquer hipótese. Tem crente que levanta a bandeira do, mas não, meu corpo, minhas regras, tu não sabe, porque é mulher, tu não sabe, não te mete. Se você é crente de verdade, você não pode defender em hipótese nenhuma o assassinato de um ser que foi criado por Deus e que pertence a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vou ler de novo. Do Senhor, de Deus, é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que habitam nela. Eu e você, qualquer ser humano, qualquer animal, tudo que habita na terra é do Senhor, porque foi Ele que criou. A sua vida nem sua é. Quem dirá de um ser que está sendo gerado dentro de uma barriga? A Bíblia diz, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Outro, eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer,
Eu o separei e o nomeei para ser profeta às nações. Quando eu estava preparando isso aqui e eu li esses versículos, eu lembrei que ano passado a minha esposa engravidou. E nós descobrimos com 6 semanas que ela estava grávida e que era um menino. O que eu tanto queria. Mas não deu certo, morreu. O feto não desenvolveu. Mas quando eu leio um texto desse aqui que diz: eu o conheci antes de ser formado no ventre da sua mãe. Aquela criança que estava no ventre da minha esposa já tinha sido formada. Já estava em plena formação. Deus já tinha o escolhido. Deus já tinha o separado e tinha um propósito para a vida daquele guri. E eu fiquei pensando hoje, será que ele ia ser parecido comigo? Será que ele ia ser baixo? Se ia ser alto? Será que ia ser bonito que nem o pai? Como é que ia ser? Eu não sei. Mas o que eu sei é que o propósito que Deus tinha para essa vida foi curta. 8 semanas. Mas antes de ele chegar lá, Deus já tinha um propósito. Talvez para trabalhar na minha vida, na vida da minha esposa, na vida de alguém, eu não sei. Agora, uma pessoa que se diz crente, que canta quebrantado pelo seu amor, dizer que não, o aborto não é bem assim. Não, pastor. Não tem como dizer que o aborto é do diabo, porque não é bem assim. Tem casos e casos. Aqui para você, ó. Você vai prestar conta diante de Deus se você levanta uma bandeira dessa. Um crente de verdade não pode jamais dizer: não, não é bem assim. Ah, pastor, mas então, em caso de estupro, o que o Senhor me fala? Eu li um exemplo hoje que eu achei interessante. Não sei se vai servir para você. Se numa mesa tivesse numa ponta uma mulher e na outra ponta um bebê, e você tivesse 2 botões, um botão preto e um botão branco. No botão preto, você escolheria que a mulher fosse estuprada. E no botão branco, que o nenê recebesse um tiro na cabeça. Qual botão? E você era obrigado a apertar um dos botões. Qual botão você apertaria? É um exemplo mórbido, mas e aí? Qual será que é mais difícil? Tratar o psicológico da pessoa que foi estuprada? Ou conviver na consciência de que você assassinou uma criança inocente, que não teve em nenhum momento o poder de dizer: opa, só um pouquinho. Porque todos nós aqui não tivemos direito e nem quisemos escolher: eu quero nascer, eu vou nascer, não. E agora, por que cargas d'água tem pessoas que se dizem amar a Jesus e dizer que não, o aborto não é bem assim? 7º de 8, estou acabando, o assunto que todo crente não pode dizer que não é bem assim. Corrigir os filhos com a vara é necessário. Agora vamos para o Gold aí. E para quem vai virar Gold? Ou para quem vai virar pai? Gente, como eu falei, eu estou falando isso aqui tudo para crente. Não existe no mundo uma geração tão fraca psicologicamente que a geração que está vindo aí agora, a geração Y, sei lá que geração. Mas você vai ver o porquê, porque o culpado são os pais. Não é as crianças, não é os adolescentes ali. Hoje uma criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Ele não é o culpado, ele está ali. Ele nasceu, é piá, é guri, é guria. O responsável são os pais que não entendem, não dão limites. E acham que, ai amorzinho, ai meu filhinho, ai isso e aquilo. E não entendem que acabam
estragando. E muitos crentes, muitos pais crentes, ficam apavorados quando a questão, o assunto é sobre bater. Que hoje em dia não dá nem para usar a palavra bater. Ai, bater é muito forte. É corrigir. Muitos pais crentes não gostam desse assunto. Alguns dizem que é uma forma muito cruel de punição, é uma forma abusiva que promove a violência na criança. Outros simplesmente dizem que não, nós não precisamos, nós não acreditamos na palmada, na vara da disciplina. Alguns psicólogos cristãos renomados no mundo orientam os pais cristãos também serem contra a palmada. E presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Sempre que os pais rejeitarem os métodos que Deus estabeleceu na sua palavra e obedecerem os métodos mundanos, eles vão ter problema. Isso não é só para filho. Sempre que você desobedecer os princípios e métodos que Deus estabeleceu para você, porque foi Ele que te criou e Ele que criou o seu manual, sempre que você desobedecer e obedecer os métodos que o ser humano, o homem criou, você vai ter problemas. O uso da vara, conforme os princípios bíblicos, é claramente, gente, ensinado na Bíblia. Dizer que não acredita na palmada e dizer que os métodos ordenados por Deus para a educação e a correção dos filhos estão errados, é simplesmente você rejeitar a palavra de Deus. E é simplesmente querer dizer que você sabe mais como educar uma criança do que Deus. Porque se você é contra a palmada, a vara, o que a Bíblia diz, você é contra o que Deus está dizendo que você deve fazer. Veja o que um pastor norte-americano disse. Um pai fiel a Deus, em fidelidade para com seu filho ou sua filha, assumindo a responsabilidade do uso cuidadoso, oportuno, calculado e controlado do castigo físico, para reforçar a importância de obedecer a Deus, resgatando assim a criança de continuar em sua rebeldia até a morte. Olha o que a Bíblia diz agora. A rebeldia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afugentará dela. Gente, a rebeldia está ligada ao coração de todo mundo, porque nós vivemos um mundo caído. Nós já nascemos pecador, nós já nascemos ruins, na maldade. Nesse versículo aqui fica claro que a Bíblia ensina e diz que nós precisamos usar a vara. E esse versículo também define claramente qual deve ser a nossa motivação ao corrigir, ao bater no nosso filho. Aí que entra o problema. A motivação em usar a vara, muitas vezes, tem sido pelos pais terem sido envergonhados pelos filhos. Ou os filhos terem levado os pais a chegarem num nível de irritação tão grande, que aí quando bate, bate errado. Bate de uma forma que a Bíblia diz que não pode bater. Ou quando os filhos desobedecem o pai e fazem o pai passar vergonha, ao invés de corrigir da forma que a Bíblia instrui errado, faz errado. Alguém aqui conhece algum pai que quer que os seus filhos o desobedeçam? Que diz assim, eu adoro quando meu filho desobedece. Eu cresci, sempre deixei meus filhos desobedecer, eu amava. Não existe, gente. Todos os pais desejam ter filhos obedientes, mas nem todos os pais conseguem obter filhos obedientes. Alguns pais se tornam tão desanimados e frustrados com isso, que eles simplesmente,
Tu fala isso, Ezequiel, porque tu não conhece a personalidade dos meus filhos. Ah, se tu tivesse um filho igual ao meu, tu ia ver como, aquilo lá é bicho ruim. Gente, tem alguém aqui que tem 3 filhos? Levanta a mão. Lá atrás, lá, o Henrique, ó. Há 2 semanas atrás tem 3 filhos. Eu, Ezequiel, tenho autoridade para falar isso. Eu tenho 3 filhas. Uma com a personalidade totalmente diferente da outra. E eu posso afirmar para você, se você não consegue acreditar nisso aqui, e prefere acreditar num ser humano, de que se você não educar o seu filho da forma como a Bíblia diz, com a vara da disciplina para corrigi-los, você não vai segurar os seus filhos. Você não vai ter filhos obedientes. E eu digo mais, você tem grandes chances de no futuro os seus filhos darem uma banana para você e tudo o que eles querem é viver longe dos caminhos de Jesus. E eu posso outra vez dizer que eu sou testemunha, porque eu sou irmão de 3 irmãs. O meu pai tem 4 filhos. Os 4 filhos seguem a Jesus. Os 4 filhos amam e seguem o caminho de Jesus. 4 orelha seca, vivem errando, mas que sabem e entendem qual é o caminho correto. Agora, eu tenho vários amigos meus que cresceram comigo, que os pais diziam, não, tadinho, não, só o meu filho nunca precisei bater, não, nunca, só conversando. E que hoje, tudo o que eles querem é ficar longe de Deus, é ficar longe dos caminhos de Jesus. Aí você que é pai, você que é mãe deve dizer assim, mas eu canso de bater, tu não tem noção, eu parei. Porque o que é aquele infeliz apanhou já, não adianta. Não adianta, olha, se eu for bater eu vou ficar o dia todo batendo. Provavelmente você está fazendo da maneira que a Bíblia diz que não é para fazer. Provavelmente você está fazendo com grito, com ameaça e com agressões. Gente, tapa na cabeça, bater de cabo de vassoura, dar-lhe soco, ou isso tudo é errado. Uma vez, eu dei uma chinelada na minha filha, porque ela tinha quebrado o negócio do meu pai na casa dele, mas ela nem viu de onde veio a chinelada. Ela quebrou, ela estava de costas, eu cheguei e... porque ela tinha desobedecido que não era para pegar o negócio. Ela nem viu de onde veio e já tomou-lhe 2, assim. Abriu o berreiro, vai para lá. E eu achando que... Meu pai me chamou e falou assim, tchê, tá tudo errado. Quê? Mas o senhor fazia pior. Não, tá tudo errado. Ela nem viu da onde veio a paulada, o chinelo. Tu tem que, quando tu for corrigir, tu tem que se agachar e conversar olho no olho. E dizer assim, o que eu te falei? Que se tu mexesse ali, tu ia apanhar. Porque quem desobedece tem que acontecer o quê? Pau, pau. Então o pai vai te bater agora porque tu desobedeceu, tu entendeu? Entendi. E aí tu deveria bater. E aquilo ficou... Isso era a Alice. A Alice devia ter, 2 anos. Depois veio mais 2. Hoje, as minhas filhas não riscam as paredes, não sujam, não riscam o sofá. E eu posso dizer assim, olhem para as minhas filhas, olhem para o jeito que eu educo as minhas filhas e tentem imitar. Porque dificilmente, quando o cara é pai, quando a pessoa é pai, ela não pode dizer nunca. Mas dificilmente você vai ver alguma das minhas filhas fazendo ceninha comigo presente. Até com a mãe dela. Com a mãe delas é meio frouxa, mas... Carolina, vem aqui. Ela vai vir, pode ter certeza. Ela não vai olhar para mim e falar assim, não, e vai virar as costas. Não vai. Por quê? Porque eu agrido e espanco elas? Não. Porque eu estou entendendo que o uso da vara demonstra fidelidade a Deus.
Os pais que colocam a sua confiança na sabedoria de Deus compreendem a relação entre a vara e a obediência. Por isso, gente, quando a gente usa a vara, a gente não está, ai meu Deus, eu estou... Não, você está mostrando fidelidade à palavra de Deus e fidelidade à própria criança. Os pais que se recusam a bater estão causando injustiça espiritual para seus filhos. Não bater é ser infiel à alma da criança. Olha o que a Bíblia diz: não deixe de disciplinar os seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina não, a vara da disciplina pode muito bem salvá-las da morte. Mas isso não significa, gente, que quanto mais você usar a vara, quando necessário, mais provável é que seu filho vá para o céu. Bati tudo certinho, o granido não quer saber de Jesus. Não, bati tudo certinho, é o passaporte para ir para o céu. Não é assim. Mas, quando você entende que a Bíblia ensina que para tirar a maldade do coração da criança, você precisa mostrar que tem coisas que... Ai, filhinho, vem cá. Se tem uma coisa que aperta o meu botão, é pai. Ai, filho, vem cá, filho. O que o papai te disse? Papai não te disse que não era para te mexer lá? Papai já falou 4 vezes. O papai disse que ia te dar um pau-pau. Papai vai te dar mais uma chance. Não mexe, tá bom, filho? Tá bom, dá aqui um abraço no pai. E bajula a criança como uma criança. Sai pra lá, ô. E daí depois mas o meu filho não obedece. Fez fiasco. Crente de verdade que diz, não é bem assim. Vai ler a Bíblia aqui, ó. Aqui, ó, tem um monte de pai aqui. Não perca os seus filhos para o mundo por achar que você dá-lhe uma chinelada bem dada, você vai estar, ai meu Deus, corta o meu coração. Azar, vai passar. Não perca os seus filhos para o mundo por achar que uma chinelada, uma varada vai fazer estrago na vida deles. Porque tem muita gente aqui que não quer nada com nada porque não apanhou que chegue. Que deveria tomar umas chineladas bem dadas. E hoje está aqui, que nem o Carlinhos fala, um pé no mundo e outro na igreja, porque deveria ter sido melhor corrigido. E o 8º assunto e último, que os assuntos que todo crente não pode dizer não é bem assim. Você só é igreja quando você se compromete com uma. Gente, não existe crente ilhado, crente isolado de todos os outros. Se existisse crente sozinho, crente desigrejado, crente sem ir à igreja, a oração mais famosa que Jesus ensinou não faria sentido nenhum quando ele diz Pai Nosso. Ele não fala Pai meu Pai. Ele diz Pai Nosso. Gente, não faz sentido. Não existiria, e não existe o autobatismo. Não existe a autoministração. Hoje eu preguei para mim lá na minha casa, foi tremendo. Deus falou comigo, eu fiz o apelo, botei a mão na minha cabeça, Deus tratou comigo. Não existe autobatismo, não existe. A gente não pode nem tomar a ceia sozinho. Jesus não andou sozinho em nenhum momento. Muita gente, por orgulho e por arrogância, não quer... Acabou a bateria do meu tablet. Espera que eu já deixei aqui no celular. Muita gente... Me perdi, espera aí. Muita gente, por orgulho e arrogância, não quer ser tratada das suas falhas. Sabe o que faz? Vai sair da igreja. Igreja é todo mundo, um fala do outro, um olha para o outro, não quero mais saber igreja. Eu estou bem com Deus, Deus conhece o meu coração, conhece seu coração aqui, ó. Não, eu venho na igreja. Você se compromete com a igreja? Você está comprometido? Porque vir à igreja também não quer dizer nada. Você se compromete?
Eu quero fazer um convite para você, hoje aqui. Tudo isso que eu falei, se você disser assim, não, mas não é bem assim, eu não sirvo na igreja, eu não me envolvo, eu não congrego, eu não me torno membro, eu não participo, mas não é bem assim que funciona. Jesus não vai... Está errado. Não, eu venho na igreja, mas eu não participo de ministério nenhum. Não, as pessoas são muito chatas, muito exigentes. Está errado. Reveja o que a Bíblia ensina. Veja bem. A única coisa que... Não, esquece. Esse aqui é o versículo que vai acabar aqui. O celular é bem pequenininho. A única coisa que você tem nesta terra que se parece mais com o céu é a igreja. Tá brincando, então eu não quero ir para o céu. O lugar mais parecido com o céu que você vai encontrar nesse mundo é a igreja. Se você não entende que você precisa fazer parte de uma igreja, que você não pode... Gente, hoje tem gente que acha que não vim na ceia, vim uma vez por mês. Não, tem uma coisa para fazer, vamos. Tá, mas tem culto. Não, mas culto tem um ano inteiro. Não leva a sério. Você... não é bem assim. O pastor é muito radical. Ele fala isso porque ele tem que estar lá, ele é pastor. Olha o que o salmista fala. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Outro verso do salmista. Mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus, a viver na casa dos maus. Estar aqui, gente. Chorar com vocês. Cantar com vocês. Resolver BO. Dar risada. Ouvir a ministração. É a melhor coisa que Deus fez para mim e para você. Não ache que você pode viver um relacionamento com Deus desigrejado, sem estar congregando. Não, mas eu sou membro da IBFC, mas você nunca vem. Você não participa de um grupo de crescimento, você não se envolve, as pessoas não te conhecem, as pessoas não conhecem os seus defeitos, as pessoas não conhecem o que te faz sofrer, as pessoas não sabem o que você gosta, você não tem nada, relacionamento nenhum com a igreja, e vem com o papo, não, mas a igreja sou eu. Isso aqui é templo construído por mão de homens. Vai catar coquinho. Para terminar agora, eu já li esse versículo, vou ler de novo. Não se limitem, porém apenas a ouvir a palavra. Ponha-os em prática. Do contrário, vocês só estarão se enganando. Tudo que eu falei aqui, você ouviu. Se você não botar em prática, você só está se auto-enganando. Que Deus venha ter misericórdia da minha e da sua vida. E a única forma de nós crescermos é entendermos que isso aqui, isso aqui é onde eu encontro todas as verdades. E se tudo que eu falei aqui, na verdade, tudo que eu falei aqui hoje, você tem que pegar a Bíblia e ver se é verdade. Porque até eu posso estar enganando ou errando com vocês. Tudo que todos falarem, a sua vida deve ser baseada primeiro nisso aqui. Opa, vamos ver o que a Bíblia diz. Opa, recebi uma proposta de trabalho, vamos ver o que a Bíblia diz. Opa, comecei a namorar, vamos ver o que a Bíblia... Opa, estou com um filho, o que a Bíblia fala? Opa, tive um problema no casamento, o que a Bíblia fala? Opa, estou com uma doença, o que a Bíblia diz? Tem uma música que diz, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu não sei o que, aquilo que a Bíblia... Tudo tem que ser baseado no que isso aqui diz. Não é no que a sua amiga diz, no que o seu pai que nasceu na igreja, no que o seu avô que era um homem de oração, não. É o que a Bíblia diz que você tem que ser. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu oro, Jesus, por misericórdia, Senhor, da minha vida. Misericórdia por cada vida nesse lugar, Jesus.
Senhor, nós conhecemos tudo isso que foi falado aqui, talvez seja chover no molhado para todos aqui, Senhor, para muita gente. Mas não adianta nada, nós sabemos e nós não praticarmos. Na hora do vamos ver, nós dissemos, não é bem assim. Não deixe, Senhor, que a nossa mente venha a ser corrompida pelos falsos ensinamentos. Assim como Paulo alertou Timóteo, Senhor, de que existiriam dias em que as pessoas procurariam só aquilo que elas querem ouvir. Elas procurariam falsos ensinos. Elas procurariam, Senhor, falsos mestres. E elas seguiriam, Senhor, os próprios desejos delas. Tem misericórdia. Não deixe, Pai, que nós venhamos deixar de pregar a Tua verdade por causa do medo, por causa da pressão. Não deixe que a minha vida venha deixar de falar tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale, por medo, por rejeição ou por pressão de seja lá o que for, Pai. Mas que todos nós aqui, Senhor, possamos viver uma vida onde um dia nós chegaremos diante de Ti e o Senhor dirá: servo bom e fiel, entra para o gozo, porque foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Que essa venha a ser a recompensa das nossas vidas aqui nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Gente, obrigado. Desculpa o horário, mas antes de nós terminar, eu quero falar duas coisas. A primeira, você que não faz nada na igreja, que não serve em nada, é membro dessa igreja e diz assim, não, mas não é bem assim, eu não sirvo porque eu não tenho. Para de desculpa furada. Lá atrás, nós temos um totem do Philadelphia Kids e tem um QR Code. Para você que não está envolvido em nada, ou se você está envolvido em pouca coisa, escaneie aquele QR Code e diga assim, eu quero me voluntariar, ajudar. Nós temos uma grande falta de necessidade de voluntários para ajudar com as crianças. Não se preocupe, que lá eles não é o papel deles educar com a vara, esse é o papel do pai e da mãe. Lá eles vão dar desenho, vão botar uma musiquinha. Lá eles vão aturar o que tem que aturar. Quem tem que corrigir é os pais. Mas nós precisamos de pessoas comprometidas a entender que eu fui chamado para servir, eu fui chamado para fazer a diferença. Amém? Lá atrás você se inscreve, por favor, no QR Code que está lá atrás.